Olá, eu tô muito animada que hoje vou falar sobre um livro super especial que eu já queria falar antes mesmo de criar esse canal e essa playlist. O livro se chama A Guerra da Arte, de Steven Pressfield. Esse livro é muito pequeno, objetivo, não é um livro de autoajuda, é um livro filosófico, mas que te ajuda a agir, te ajuda a motivar e acabar com aquela coisa que te puxa para trás e te faz dar várias e várias desculpas para não tomar a ação e não produzir. Então fica com a gente, veja sobre esse livro que é fantástico. Antes de falar sobre o livro propriamente dito, a gente vai falar algumas coisinhas. A primeira coisa é que esse livro foi lançado em 2001 nos Estados Unidos, foi editado depois aqui para o Brasil, mas ele está esgotado. A título de curiosidade, eu coloquei aqui, fiz uma busca agora pela Amazon e ele não está disponível até o momento desse vídeo. E fui também na estante virtual para ver como é que estão os livros de segunda mão e tem um exemplar sendo vendido a R$ 1.500 nesse momento. Então, para você ver como é que é difícil ter. Esse livro foi muito discutido, muito badalado e até hoje tem muita gente que fala sobre ele. Por ele ser especial, a gente vai fazer um vídeo maior em algumas partes. Então, se você gostar desse vídeo, continue para a segunda parte, que o link vai estar ao final dele e também aqui na legenda, tá bom? E para nos ajudar aqui no canal, por favor, curta, compartilhe e habilite o sininho para ficar sempre atento e ligado nas nossas novidades. Vamos falar um pouquinho sobre o autor Steven Pressfield. Ele nasceu em 43, sempre quis ser escritor, mas teve uma vida muito dura e muito atarefada, trabalhando em diversos tipos de trabalhos diferentes. Ele sempre escreveu e às vezes ele morava em trailers e escrevia dentro do seu trailer naquela bagunça que ele se encontrava. Ele escrevia muito romances históricos e os romances históricos dele são muito conhecidos pela sua complexidade e sua profundidade de pesquisa histórica. Muitos são utilizados como pré-requisitos em faculdades como a Faculdade de Oxford e o seu livro chamado Portões de Fogo é um pré-requisito da Academia Militar dos Estados Unidos. Então são livros de referências para o mundo acadêmico de estudo de história. Ele também escreveu vários outros livros em continuidade da Guerra da Arte, como Turning Pro, se tornando profissional, A Ética do Guerreiro e Do the Work, Faça o Trabalho, que são livros que ainda não foram traduzidos para o português, mas fica aí a dica, caso queiram continuar a leitura do Guerra da Arte. Steven foi muito criticado por esse livro, como ele escrevia muito ficção histórica e começou agora a escrever um pouco sobre o seu processo, o seu histórico, o seu desenvolvimento como um profissional, né, como um escritor. Ele foi rechaçado com o lançamento desse livro, que inicialmente foi interpretado como um livro de simples autoajuda. O livro é dividido em 3 partes: definindo o inimigo, tornando-se profissional e o reino superior. A gente vai falar aqui nesse vídeo agora sobre a primeira parte, definindo o inimigo. O inimigo para Pressfield se chama resistência. E o que seria a resistência? A resistência é uma força de repulsão negativa que nos impede de fazer nosso trabalho. Ela nos distrai e ela nos afasta cada vez mais de nossos objetivos. Ela é um inimigo interno de autossabotagem, autoengano e autocorrupção que não nos permite crescer, ter saúde e principalmente integridade ao longo tempo. E quanto mais forte e mais importante for a sua vocação e for a sua ação, mais forte será a força da resistência em nossas vidas. Pressfield fala que tem uma vida não vivida, a resistência que faz com que você não viva uma vida vivida e depois a genialidade. Então, vida não vivida, resistência, vida vivida e genialidade, que seria um momento em que sua alma estaria mais atenta.
A intenção da resistência, estando aqui no meio, seria impedir o seu processo de evolução de alma para chegar na sua própria genialidade. E aqui estão algumas características da resistência. Olha só, a resistência ela é invisível, ela é interna, insidiosa, implacável, multiforme, inflexível, incansável, impessoal, universal. Ela joga para ganhar, ela é alimentada do medo e ela é mais forte ao final. Como a gente pode ver por esses objetivos, a primeira coisa é que ele é universal, então todo mundo tem, não é só você que tem esse prazer de ter resistência, né? O desprazer de ter resistência. Outra coisa é que ele é invisível. Sendo invisível, você não tem a cara do seu inimigo, né? Então é muito difícil, porque ele está dentro de você, você não identifica. E ele vem de diversas formas, ele vem todo cheio de lábio e fantasiado. Ele se fantasia com você falando, eu vou deixar para depois, está chovendo. Ou, hoje é sexta-noite, não vou começar, a gente só começa segunda, né? É aquela dieta que começa segunda, o trabalho que começa segunda. Aí chega segunda, nossa, o filho isso, o marido aquilo, a mulher isso ou aquilo. E você começa a se dar desculpa e tentar auto-argumentar e que aquilo tá certo. E você vai caindo nas suas próprias armadilhas, mas isso é a resistência que a gente tem que identificar e contorná-la e guerreá-la, que é o nome desse livro, A Guerra da Arte. É muito difícil você chegar lá, porque você tem um inimigo interno muito forte. Quais são os sintomas dessa resistência? A procrastinação como hábito, a infelicidade, depressão, né? A inquietude, o tédio, a vitimização, uma agressão passiva, a escolha de parceiros abusivos emocionalmente, pequenos vícios como compras exacerbadas, álcool, drogas, ficar vendo televisão o tempo todo, tudo que impede você fazer o que você tem que fazer. Tudo que fala para você deixar para amanhã, deixar para depois e não fazer agora. É isso que a resistência faz com você. Pressfield fala que o mais difícil não é ele como escritor escrever, mas é sentar para escrever. Nesse ato de sentar é que se encontra a resistência e toda a dificuldade. Ele fala que tá aí, mas você tem que sentar todo dia, tem que colocar sua bunda na frente do computador para escrever, na frente da tela em branco para você pintar, do papel para você desenhar, né? Você tem que ir para a cozinha mesmo sem os ingredientes para você poder pensar e sentar ao piano mesmo sem nenhum som para poder fluir. Esse é o trabalho contra a resistência e é aí que a resistência vai te dar várias desculpinhas para você colocar o urgente antes do importante. E na verdade, o importante tem que ser sempre prioritário, tem que ser sempre feito primeiro. O importante é produzir aquilo pelo qual eu nasci para fazer, é realizar meu sonho e é dar o recado da minha alma para o mundo. É isso que tem que ser feito todos os dias contra a resistência. Então essa é a primeira parte do livro A Guerra da Arte, que é definindo o inimigo, a resistência. E aí agora a gente vai para a parte 2, em que a gente fala sobre tornando-se profissional. Vem com a gente para continuar esse livro.